você tem alguém que necessita de cuidados especiais, de atenção, você precisa ter quem cuide. Então, se você imaginar, bom, as pessoas precisam sair para trabalhar. Então, quem vai fazer isso? Cuidar do idoso é uma tarefa muito difícil e requer da gente uma entrega, né? Uma doação, carinho, atenção. É amor à profissão. Você tem que gostar do que você faz. Você tem que amar ao próximo e respeitar acima de tudo. Eu trabalhando como doméstica, né? E aconteceu que eu fui trabalhar na casa de uma pessoa mais idosa e essa pessoa chegou assim, precisar de um auxílio, né? Além do cuidar da casa, precisar de um auxílio. E eu comecei então a ajudar ela no banho, alguma coisa a mais que ela precisasse, né? Comecei como cuidando de família mesmo, né? A primeira pessoa que eu cuidei foi minha filha, que ficou muitos anos no hospital. Ela tinha várias vezes pneumonia e ficava internada várias vezes. E aí eu ficava com ela no hospital e sempre que quando as mães precisavam sair para fazer alguma coisa, eu ficava cuidando dos bebês que a mãe precisava sair. E depois cuidei de um primo, da minha sogra e tomei gosto. E aí eu comecei a trabalhar remunerado, né? Que antes era mais com parentes, não era remunerado. Conforme o horário é uma situação diferente, né? Se eu faço menos horas, eu tenho assim, como é que se pode dizer, mais tempo com a minha família, mais lazer, não é isso? E se eu tenho mais tempo no trabalho, então reduz bastante o tempo com a minha família, né? Isso era difícil antes, quando eu comecei o trabalho. Hoje já não é mais porque já faz parte, né, da minha rotina, eles já se acostumaram com a minha vida dessa maneira, né, com a minha rotina assim também. Em função das doenças degenerativas que têm sido mais frequentes, em função até do fato das pessoas estarem vivendo mais tempo, né? Então, algumas dessas doenças, elas são características mesmo das pessoas acima de 65, 70 anos de idade, e isso faz com que aumente realmente o número de pessoas que têm necessidade desses cuidados, principalmente em casa. Existe o Estatuto do Idoso, a 10.741/2003, que fala exatamente dos cuidados, da proteção que o idoso deve ter, até mesmo na área administrativa, até mesmo na área judiciária, as preferências que o idoso deve ter, as garantias que o idoso deve ter, e esta lei protege, é uma lei muito moderna, uma das leis mais modernas do mundo, que traz essa proteção ao idoso a partir de 60 anos de idade. O Alzheimer, ele é uma patologia que é uma demência, né? É uma demência onde o idoso esquece coisas do presente, mas lembra muito das coisas do passado. Ele repete várias vezes a mesma coisa, ele pede várias vezes a mesma coisa, ele esquece que almoçou, ele esquece que tomou banho, ou quer tomar muito banho, ou não quer tomar banho, ou quer comer, ou não quer comer. Então, o cuidador ele tem que ter aquele sentido com o idoso, né? Ele tem que ser, primeiramente, de muito bom humor. Primeira coisa, ele tem que ser carinhoso com o idoso e ele tem que, quando o idoso nega-se a tomar banho, ele tem que abaixar, ficar no nível do idoso, olhar nos olhos do idoso e explicar o porquê que o idoso precisa tomar banho. Mas tudo isso é com carinho, com sorriso, sabe, com muita atenção, porque o idoso ele precisa que o cuidador tenha atenção com ele. E na hora, às vezes, ele fala assim, ai, nossa, ninguém me deu comida, olha que hora que é e ainda não comi. Aí a pessoa vai ter que explicar para ele que sim, que ele já comeu. Se for o caso, levar até a cozinha e mostrar que realmente ele comeu, ver a louça suja ou ver que já foi feito alguma coisa. Tem idoso que fala assim, olha, eu preciso ir embora para minha casa porque aqui não é a minha casa.
Então o cuidador tem que ter a delicadeza de convidar o idoso a dar uma volta na casa, no apartamento, para que ele veja as coisas dele, lembrar de porta-retrato, de uma mesa, para que ele lembre que ele está na casa dele. Quando se faz, por exemplo, um curso de cuidador de idosos, tenta-se abordar esses vários aspectos, né? Não só tanto da parte farmacêutica, nutricional, psicológica, a parte de fisioterapia. Por isso que eu estava dizendo, quer dizer, a informação, as informações sobre uma determinada doença vai exigir do cuidador que ele tenha realmente algumas habilidades. Principalmente, a gente quando faz o curso, eles trabalham muito com a parte da pessoa que sofre, é portador de Alzheimer, que é uma doença, né, que atualmente como é que se pode dizer, se alastrando mesmo, né? Mas quando você está preparado, através do curso que ele é preparatório, né, o cuidador fica preparado para lidar com as dificuldades da pessoa. Você precisa ter um preparo emocional muito grande para lidar com os momentos dele, os momentos difíceis. Então, essa pessoa que vai iniciar, é bom iniciar de forma correta, fazendo um curso preparatório para que ele possa doar o máximo que ele puder de si em qualidade de vida para aquele idoso, né? A gente sempre fala, né, da importância do cuidador ser cuidado, né? Quer dizer, aquele que cuida, na verdade, ele precisa ser cuidado, né? Inclusive do ponto de vista psicológico, emocional, né? Porque eu acho que é inevitável um certo estresse pelo fato de estar convivendo com alguém que está doente. Faz um ano que eu conheço ele e quando eu cheguei para cuidar dele, ele estava muito debilitado. 2 mamárias e 3 safena. E estava com uma diarreia que nada cortava essa diarreia. E eu cuidando dele todos os dias. Aí eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada ali, né? Por você estar muito tempo com a pessoa, você passa a conhecer os hábitos dela. E uma das consultas que eu fui com ele, eu falei com um médico assim, falei, doutor, será que o intestino grosso dele está funcionando certinho? Ele falou assim, tá sim. E ainda até ele foi grosso comigo. Ele perguntou para mim, na brincadeira irônica, ele perguntou onde você tirou seu CRM. Eu ri e passou. Aí eu falei com a família, com os filhos. Eu falei assim, olha, pede um exame de colonoscopia para o seu pai que ele vai melhorar. Aí a filha foi até o consultório e exigiu que o médico pedisse, que o médico não queria pedir esse exame, que não era necessário. E pediu. Ele ficou internado 1 semana para preparação desse exame e na preparação o intestino grosso dele começou a funcionar. E aí percebemos que a alergia era resíduos que o intestino tinha que soltar e não soltava e ia para o sangue. E aí fazia com que desse essa alergia nele. Ele fez o exame, deu diverticulite, que depois melhorou, alergia nunca mais ele teve e nunca mais ele teve diarreia. E é um dos idosos que eu não consigo deixar de ir lá ser cuidadora dele, porque a gente viveu muita coisa junto, eu e ele, sabe? Então é gratificante de ver ele hoje bem com 80, vai fazer 88, quando ele fez 87 eu fui na festa dele, sentei ao lado dele, a gente comemorou junto. E hoje ele está super bem. A parte ruim é muito difícil a gente falar, mas também ela existe, né? Então é quando você cuida tanto daquele idoso com carinho, mas chega um momento que ele vai partir. E já aconteceu comigo umas 3, 4 vezes, ele estar comigo ou no hospital, ou em casa, né? Chegar aquele momento de dizer adeus para aquela pessoa, é muito triste mesmo. A gente sente bastante
E tem situações que uma é pior que a outra, dependendo do tempo de convivência que você tem, né? Teve um senhor que eu cuidei, 3 anos com ele, inclusive 3 anos eu cuidei desse senhor e ele chegou a falecer. No momento em que eu cheguei pela manhã, ele já não estava bem, eu olhei para ele assim, ele disse para mim que ele ia embora, né? Então eu cheguei perto dele, abracei ele e ele realmente foi. As pessoas têm muita dificuldade de lidar com a morte do outro. E, na verdade, têm muita dificuldade de lidar com a sua própria morte, né? A morte não é vista como um processo natural, né? Como fazendo parte do desenvolvimento humano, né? Então, muitas vezes o sofrimento é muito maior porque as pessoas não aceitam a morte como parte desse processo, né? Quer dizer, a gente nasce, cresce, se desenvolve e morre, né? Como todo ser vivo. Mas isso para muita gente não é uma coisa natural, né? É como se a gente não pudesse morrer nunca, nem a gente nem o outro. Quando a pessoa se coloca contra, né, se revolta, eu diria que a elaboração desse luto vai ser muito mais demorado. E muitas vezes a pessoa inclusive nega, né, a morte do outro, né, como se não tivesse acontecido. No caso da pessoa não aceitar a morte do outro, não admitir e continuar vivendo como se o outro continuasse vivo.